Bem-vindo e bem-vinda. Hoje a live é sobre nutrição funcional e doenças autoimunes. A gente vai falar sobre a importância da alimentação para todas as doenças autoimunes. A gente vai passar aqui, você tem um conhecimento mais amplo e você agora vai entender por que você tem que escutar essa live até o final se você tem doença autoimune. É um tópico super importante e que eu reforço muito quando eu recebo um cliente no instituto visando que a remissão da doença autoimune. Se você quer atingir a remissão da doença autoimune, você tem que passar por esse processo, entender o quanto a alimentação, quanto a nutrição. Isso é importante porque a gente nutre o nosso corpo por vários mecanismos. Um deles é a parte alimentar, mas a gente vai falar sobre a nutrição de forma muito rica para trazer o conhecimento para vocês em relação às doenças autoimunes. Por quê? Eu vejo muitos nutricionistas que não têm, infelizmente, o conhecimento que deveriam ter para cuidar de um paciente com doença autoimune. Então, não é à toa que a gente tem uma pessoa no instituto, uma nutricionista no instituto, que é capacitada para isso, e a gente, apesar de ter um conhecimento muito vasto, a gente teve que passar por um treinamento, porque é assim que a gente vai aprendendo. Hoje sabe bastante, tem muito conhecimento para ajudar os clientes lá do instituto. Bom, mas antes da gente começar, vamos dar bom dia, né? Boa tarde, na verdade, agora já. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei o horário que você vai estar assistindo. Mas vamos lá. Boa tarde pro Alex, pra Miriam, desculpa, pra Tati, pra Leilani, pra Maiara, para Leila, para Zaya, Leonardo, Guilherme, Silvia, Juliana, mais uma aqui, a Tati, Monique, aqui a Diana. Boa noite não, eu tô tantas vezes fazendo a live à noite, hoje à tarde, né? Boa tarde para Cássia também, para Rosiane, boa tarde Ju. Boa tarde, Ana. Boa tarde, Jorge. Já falou aqui que tá bem, tá escutando direitinho, ótimo. A Diana já fez uma pergunta aqui. Por que os nutricionistas estão falando em repor T4 manipulado, mas os médicos são totalmente contra? Cuidado, porque hormônio já é difícil tendo conhecimento médico. Sendo nutricionista tem que ver quem que falou. Tem várias questões. Eu não vou falar sobre isso hoje, tá? Mas com certeza a gente vai ter a oportunidade de falar sobre T4, T3, tem a indicação, tem a contraindicação, enfim. Boa tarde para Paula, boa tarde Fabiana, boa tarde Patrícia, boa tarde Lu, Cecília, Fran, Soraya. Boa tarde, pessoal. Prontinho, agora sim, já fiz a meta aí de passar tudo certinho para vocês. Bom, por que a gente tem que pensar tão fortemente e com muita dedicação na nutrição? A nutrição, então, envolve o que você vai comer, obviamente, mas também envolve o que você não comer, ou a parte do jejum é uma forma da parte de nutrição também. O tipo de suplemento vai envolver a parte nutricional. Então, nutricional aqui não cabe apenas a falar sobre alimentos, mas entender como que eu vou nutrir a célula, nutrir o meu corpo. Esse é um ponto. Obviamente, a gente vai focar muito na parte alimentar, mas nutrir o corpo atualmente não se baseia apenas em alimentação. Se fosse isso, estava ótimo, a gente tinha muitas pessoas muito bem. A alimentação vai ajudar demais, a gente vai falar nesse ponto agora, mas é importante que você saiba que num início de tratamento de doença autoimune, a inflamação é tanta, a desordem é tanta, que uma alimentação bem feita, ela tem que existir, mas ela não é o pilar único que deve ser investigado ou, enfim, tratado. Tá bom? E por que a gente quer mexer com a alimentação quando a gente tem doença autoimune? Primeira coisa, doença autoimune, não importa qual seja, a gente vai ter um grau de inflamação acima do normal. Então, quando a gente tem uma inflamação acima do normal, a gente precisa modular essa inflamação, equilibrar essa inflamação, não pode ser exagerada.
E a gente controla isso por meio da modulação genética, que é o que a gente fala hoje de epigenética. Epigenética é simplesmente o quê? O ambiente, a forma como você se alimenta, como você se nutre, influenciando diretamente na expressão de um gene. Nas doenças autoimunes você tem uma expressão exagerada de genes que vão estimular a inflamação. Isso vai fazer com que, por exemplo, tenha dor na artrite reumatoide, que tenha cólicas abdominais na retocolite, que tenha dores no quadril na espondilite anquilosante, que tenha um cansaço extremo no Hashimoto, que tenha um cansaço maior na fibromialgia. Enfim, tem várias questões aí que vão ser estimuladas, ou seja, as queixas relacionadas às doenças autoimunes estão relacionadas à inflamação. Só que essa inflamação é gerada por um processo já intrínseco, né? Já do cliente que tem, da pessoa que tem doença autoimune. Então, a gente precisa equilibrar isso. A gente consegue, hoje em dia se fala muito sobre a parte epigenética, controlar esses polimorfismos que geram piora da doença autoimune. E na parte da nutrição vai ter esse objetivo. A nutrição funcional vai ajudar na parte de metilação, ou seja, no desligamento de certos genes que vão inflamar, vão ajudar na parte de ativação de genes que podem trazer mais saúde, por exemplo, para sua mitocôndria, que vai ajudar a produzir mais antioxidantes, enfim. Tem essa questão, ajuda na saúde hepática, o fígado é super importante quando você tem doença autoimune. O fígado tem que ser levado em consideração, é no fígado que a gente tem todo um processo de eliminação de toxinas no corpo. Isso é importante saber. É importante saber do tecido linfático. O tecido linfático depende de uma boa hidratação, por exemplo, que a gente vai falar. E o tecido linfático também ajuda a eliminar toxinas. Então a gente tem várias questões aí que são importantes. Junto com isso, também a saúde intestinal sofre influência muito grande com o tipo de alimentação que você vai estar fazendo e o tipo de nutrição que você vai estar propondo tendo uma doença autoimune. Junto com isso, a alimentação também pode ajudar a estressar o corpo ou desestressar o corpo. Então, saber essas questões ajudam a entender o contexto geral de por que você deve enfatizar nessa parte de nutrição do corpo. Certo? Até que tudo bem? Então, basicamente é isso que a gente vai falar durante essa live. A gente vai falar sobre a parte alimentar. Por favor, pessoal, depois tem a caixinha de pergunta lá, depois da live, sobre assuntos que a gente gerais. Aí você pode ficar à vontade. Qual suplemento é bom para isso? Eu estou sentindo tal coisa, eu fiz tal coisa, enfim. Tem várias questões que você pode estar perguntando. Obviamente não é uma consulta, nem aqui, nem nas perguntas, mas fiquem à vontade para perguntar também coisas que não sejam sobre o tema de hoje, para a gente poder deixar algo organizado. Então, eu vou colocar aqui só nutrição e doenças autoimunes, que aí eu já fixo aqui, quando a pessoa entrar já vai saber também. Bom, então vamos lá, vamos falar sobre alimentação. A gente tem que entender que alimentos, então quando a gente está falando de nutrição funcional, envolve o que você come, o que você deixa de comer, líquidos que você está ingerindo. Então tudo isso vai estar influenciando positivamente ou negativamente na sua saúde. Lembre-se sempre disso. Toda vez que você estiver comendo, pensa na seguinte frase: esse alimento está me nutrindo ou tirando ou me desnutrindo. Um alimento pode desnutrir? Na palavra geral, pode, né? Um alimento que você julga ser um alimento ou um alimento que você tem sensibilidade alimentar pode te desnutrir, porque a partir do momento que ele vai estimular o seu sistema imune e te inflamar, ele vai consumir antioxidantes. Antioxidantes, por exemplo, que você pode estar fazendo, você pode produzir internamente a partir de zinco, selênio, cobre, enfim. Então você pode ter esses tipos de nutrientes
que vão estar deficientes. Por quê? Vai estar gastando para resolver o que você está comendo no dia a dia. Então esse é um ponto muito importante, porque a partir daí é que você vai começar a entender a parte de nutrição. Não basta só você comer uma comida saudável. Aí a gente cai na primeira coisa que a gente tem que falar aqui. Existem 3 conceitos: alergia alimentar, intolerância alimentar e alergia alimentar tardia. Alergia alimentar é mais fácil de você conseguir até o diagnóstico com um alergologista, porque tem, e você notar também. Fecha a glote, você pode ter uma lesão de pele, enfim, pode ter lesões muito rápidas, né? Em questão de segundos, no máximo minutos, você já tem a reação e é muito escancarado, assim. E depois você vai, se você se expor de novo, pode piorar o sintoma. Então, esse é o primeiro ponto. Você pode ter uma intolerância alimentar, quando você não tem quantidades suficientes de uma determinada enzima. Clássica, intolerância à lactose. Você não tem a enzima lactase que digere a lactose. Então, quando você tem a deficiência a intolerância à lactose, você não tem essa enzima. Então, quando você consome produtos que têm lactose, você vai ter um sintoma, por exemplo, uma diarreia, ou uma constipação, uma distensão abdominal. Então, você pode ter isso. Só que isso daí também influenciado, isso daí você resolve com enzimas. Você tem também uma intolerância à histamina, que pode também ter relação. Mas a gente tem um outro ponto, que é esse o ponto que eu preciso passar para você que tem doença autoimune, que faz sentido, isso assim, para todo mundo, não necessariamente só doença autoimune. Mas se você tem enxaqueca, dores no corpo, cansaço, tudo isso pode estar relacionado nesse terceiro bloquinho, que é a alergia alimentar tardia. A alergia alimentar tardia, ela é uma consequência de uma ingestão de determinado alimento, pode ser ele saudável ou não, que pode manifestar em segundos, minutos ou até dias. 3, 4 dias depois você pode ter algum sintoma relacionado. Então é muito mais difícil identificar esse processo. O que acontece? Quando você foca nessa questão, você começa a entender que não adianta você fazer o exame errado. Se você quer pesquisar essa parte de sensibilidade alimentar, que é a alergia alimentar tardia, não adianta você coletar lá, por exemplo, IgE para glúten, porque a chance de dar negativo é muito grande. Vai colocar ovo, provavelmente negativo. Pode dar alguma coisa positiva? Pode, mas não vai ter relação tão clara quanto essa alergia alimentar tardia que a gente dosa pela IgG. Tem vários tipos de exames, você pode fazer de sangue, você pode fazer, tem algumas pessoas que fazem por VEGA teste, que é o teste eletrônico, tem por biorressonância, enfim. Mas isso já vai dar um norte. Só que o que acontece? A gente precisa ter cuidado com a alimentação e a nutrição funcional dentro das doenças autoimunes. Porque uma pessoa que está com uma doença autoimune muito escancarada, ela costuma ter, que ao longo de quem tem doença autoimune apresenta, que é a perda da tolerância imunológica. O que é a perda de tolerância? Quando você não tolera, é igual a gente... Essa palavra vem exatamente do contexto normal, né? Então, se você não... você está intolerante. Qualquer coisinha te irrita. Entendeu? Essa perda de tolerância imunológica, que é a mesma coisa, traz para o sistema imunológico. Quer dizer que todas as coisas que você tiver no corpo, o seu sistema imune está reagindo demais. Então é aquela pessoa que fala assim, olha, eu não sei o que eu comer, eu vou comer, porque eu só vou viver de ar. Tudo tá me causando uma reação. Isso se dá pela perda de tolerância oral. E a perda de tolerância oral acontece como? Quando você vai destruindo o intestino. E aí você vai lembrar daquela frase que toda doença autoimune ela pode começar ou ter alguma relação direta ou indireta com o intestino. Por que isso é importante? Porque 80% do seu sistema imune está no seu intestino. Então, quando a gente vai pensar na nutrição funcional, tem que pensar em alimentos que vão beneficiar o intestino. Então, quando a gente vai trabalhar a saúde intestinal, que é a primeira coisa que você tem que entender, a gente pode pensar em algumas coisas.
Então, eu vou te dar algumas dicas aqui que eu coloquei para não esquecer para vocês. Por exemplo, uma coisa que ajuda muito a fortalecer essa tolerância imunológica é o que? Caldo de osso, ou caldo de mocotó. Porque o caldo de osso ele tem colágeno e ele ajuda muito na saúde intestinal. E aí melhora a questão da permeabilidade intestinal. Isso é um ponto muito importante. Segundo ponto, você pode suplementar também a glutamina. Glutamina também ajuda na permeabilidade intestinal. A gente tem que lembrar que a saúde intestinal ela pode ser tanto pelo intestino que está vazado quanto pela má digestão. Então, uma água com limão antes das refeições, em jejum, pode ajudar, porque você vai acidificar o estômago e essa acidificação do estômago ajuda a digerir melhor a proteína. Toda vez que você digere melhor o seu alimento, você diminui a resposta imunológica. Grave bem essa frase. Toda vez que você melhora a sua digestão dos alimentos, você reduz a resposta imunológica. Isso é muito importante, porque muitas pessoas têm má digestão e têm doença autoimune e querem ficar boas. Não tem como ficar boa se a digestão não estiver boa na doença autoimune. Então, é muito importante você saber que se você tem doença autoimune ou se você tem má digestão, isso está piorando a sua saúde intestinal. E se o seu intestino estiver ruim, a reação imunológica, a reação do seu sistema imune, ela vai ser muito mais exagerada e acelerada. E aí, obviamente, isso piora a sua doença autoimune, vai piorar suas dores, sua saúde, seu intestino vai ter mais diarreia, enfim, mais sangue nas fezes e assim por diante. Certo? Então, ter como água com limão ajuda bastante isso. A gente sabe, por exemplo, que a microbiota intestinal, além dessa parte imunológica dentro do intestino, que já tem o contato com as partículas, enfim, a gente sabe muito bem que a microbiota intestinal, ela também tem um papel super importante no intestino, na parte imunomoduladora, para modular o sistema imune. O sistema imunológico equilibrado depende de uma flora intestinal adequada. A gente sabe que doenças autoimunes estão relacionadas muito com o processo de desbiose. Quantas vezes você já viu, você que me acompanha há mais tempo, já viu eu falar sobre, o paciente, na maioria dos casos, tem desbiose? Várias vezes. Desbiose é muito comum na fibromialgia, na artrite reumatoide. O Hashimoto tem muito supercrescimento bacteriano. É importante a gente saber disso, porque se não modular a flora intestinal, a gente não modula o sistema imunológico. Se a gente não modula o sistema imunológico, ele fica mais reativo. Então é mais difícil de entrar em remissão. Sabendo disso, esse é o primeiro ponto. Então, saúde intestinal é fundamental para você que tem doença autoimune e quer estar em busca da remissão. Primeira questão é eliminar os sintomas, né? E eliminando sintomas, você vai ter, obviamente, uma progressão favorável da doença e não algo que vai piorar. Dentro da nutrição funcional, a gente tem que lembrar que a gente tem o carboidrato, a gordura, a proteína. A gente tem os micronutrientes também. Então, o complexo B é importante, selênio, zinco, manganês e os ácidos graxos de cadeia curta. Então, por que eu estou falando isso? A gente tem que entender que, principalmente complexo B, magnésio, zinco, cobre e manganês, eles ajudam o corpo a produzir mais antioxidantes. E ao produzir mais antioxidante, a gente tem com isso uma redução, um combate mais eficiente da inflamação. Então, sabendo disso, se a gente diminuir, se a gente quer diminuir a inflamação, obviamente que a gente tem que ter um aumento dos antioxidantes. Por isso, a suplementação com essas substâncias ajudam demais, tá? Então, essa é a primeira questão que a gente precisa colocar. E aí, o que a gente precisa dentro dessa alimentação, dessa nutrição? A gente precisa de alimentos de verdade. Então, é óbvio que eu preciso consumir para modular essa flora intestinal. Às vezes as pessoas falam, eu estou tomando um probiótico, é 30 bi, 50 bi, 100 bi.
O seu intestino são trilhões de bactérias. Então não fique com aquela falsa ilusão que apenas o probiótico vai fazer seu intestino funcionar. Por isso que tem que pegar, melhorar a digestão, melhorar o tipo de alimento que você vai consumir, dar alimentos para você diversificar a sua flora intestinal. É quando você diversifica a sua flora intestinal que você é capaz, sim, de trazer com isso um controle imunológico. Então isso é importante. Por isso que probiótico não vai fazer tanto sentido logo de cara. Para algumas pessoas fazem, tá? Mas são poucos, tem que ser avaliado isso. Então não vou passar aqui probióticos que não faz sentido, mas pode sim, tem um momento que pode ser utilizado o probiótico. Mas o que a gente tem que lembrar dentro dessa parte é que a gente pode sim permitir alimentos de verdade. Alimentos que vão ser fibras, por exemplo. Fibras ajudam muito na saúde intestinal, na parte da microbiota. A gente tem que ter quantidade? Tem. Mas diversidade também, diversificar os tipos de bactérias no intestino é fundamental para que você tenha um intestino mais saudável. Então, por isso que comer, se você come, por exemplo, tá, arroz, frango, batata doce, só isso, todas as vezes, você vai ter bactérias que vão gostar desse tipo de alimento e ponto. Agora, quando você começa a comer mais tipos de alimentos, você começa a ter uma flora intestinal mais rica, entendeu? E como que você pode fazer, quais alimentos consumir? Vários, todos os vegetais, verduras, espinafre, por exemplo, couve, você pode estar utilizando, você pode utilizar folhas, alface, agrião, rúcula, tudo isso ajuda. Por quê? São vegetais, são folhas, tem fibras. Então, toda vez que você aumenta a quantidade de fibra, ajuda. Cuidado se você tem distensão abdominal demais, que aí, obviamente, se você tem, for o seu caso, vale a pena uma avaliação, porque se você tiver muita distensão da barriga, não vale a pena você consumir tanta fibra, porque aumenta ainda mais a distensão, mas, obviamente, tratar para que você volte a comer, porque isso é importante para o intestino. A gente tem que lembrar também que os carboidratos, a gente tem também a batata doce, o arroz, a batata inglesa, enfim, a mandioca, que podem ser benéficas sim. Mas a gente tem que tomar cuidado, né? Porque existem alimentos que para determinado tipo de pessoa, determinado tipo de doença autoimune pode não ser interessante. Por exemplo, eu acabei de falar o espinafre, mas quem tem neuromielite ótica não vale a pena comer espinafre, porque costuma ter uma sensibilidade alimentar. Quem tem artrite reumatoide, comer batata inglesa pode não ser tão interessante. Entendeu? Quem tem espondilite anquilosante, comer pimentão, por exemplo, pode não ser interessante. Então, a gente saber dessas individualizações, a gente começa a enriquecer mais, mas você não precisa saber disso agora. Isso aí você vai conseguir, obviamente, com um acompanhamento médico, tá? Aqui a Mayara confundiu. Batata doce me faz... Ah, tá, desculpa. Ela falou, batata doce me faz muito mal. Então, aí tem que avaliar. Se o seu caso você se sente mal, tem que investigar por quê, enfim. E pode ser por conta da casca, pode ser por conta do próprio alimento, te causar uma sensibilidade, pode ser porque seu intestino não está preparado para receber esse tipo de alimento. Tudo isso tem que ser avaliado, por isso que não dá para a gente passar tudo aqui. Mas eu estou pincelando algumas coisas para vocês terem essa curiosidade, entender que não é só questão de tirei o açúcar e pronto. Dentro dos alimentos, a gente também tem que lembrar a gordura boa. Gordura boa faz bem para a célula, nutre a célula de uma forma incrível, vocês não têm ideia. Então, você que tem pavor de gordura, calma. Gorduras boas vão fazer muito bem para o seu corpo. A gente está falando do azeite, a gente está falando do óleo de gergelim, do óleo de abacate, da linhaça. Tudo isso pode ajudar a trazer fontes boas de gordura, entendeu? Então isso é interessante você saber, porque às vezes você acha que gordura é tudo igual. Não é. Não caia nessa, não é tudo igual, tá bom? O abacate, ele é uma gordura e é excelente também. Então se você é uma pessoa que quer ter um pouco mais de saúde, começa a consumir um pouco de abacate, um pouco de azeite,
um pouco de linhaça ao longo do dia, você já vai começar a ter gordura de boa qualidade. Quero melhorar a nutrição, comece a colocar mais vegetais no seu dia a dia. Começa com 200, 300 gramas e até atingir aí uns 600, 800 gramas por dia. Então, são ferramentas que você pode estar melhorando a sua alimentação e nutrindo mais o seu corpo. Os carboidratos todos são ruins? Não. Você tem, por exemplo, frutas muito boas. As frutas vermelhas são riquíssimas em antioxidantes. E a quantidade de antioxidante interfere no processo também intestinal e no processo lá que eu falei no começo, de desligamento dos genes. Tá bom? Isso é muito importante você saber. Então, a metilação vai fazer muita diferença quando a gente está falando de doenças autoimunes, porque a gente quer desligar genes que aumentam a inflamação. Certo? Aqui a Mônica perguntou se pode consumir gergelim, óleo gergelim. Não tem problema, pode consumir o gergelim, mas o óleo gergelim ele vai ter uma absorção diferente, então é mais interessante, a quantidade vai estar com maior concentração, enfim. Esses são um dos benefícios. Só isso, só alimentos bons e tal, a proteína. Muitas pessoas pensam, carne, frango, peixe são alimentos ruins, né, para tendo doença autoimune. Não, esses alimentos não costumam ser ruins para doença autoimune. O problema é o excesso. Por quê? Eles são menos imunológicos, vamos dizer, causam menos reações imunológicas, por exemplo, do que uma proteína vegetal. Exemplo, grão de bico, lentilha, feijão. São proteínas que a gente poderia substituir a proteína animal num paciente com doença autoimune. Porém, elas costumam ter mais reações imunológicas. Então, tem que ser avaliado. Se a pessoa não tiver a reação alimentar, todas as pacientes têm relação a lentilha, a grão de bico, a feijão? Não. É comum, mas não são todos. E se essa pessoa não gosta de comer carne, ok. Ovo é a mesma coisa. Ovo é um ótimo alimento. Mas tem pessoas com doença autoimune que não podem consumir ovo, porque isso estimula o sistema imune. Então, tem que saber entender esse processo. Mas é como eu falei, se você consumir gordura de boa qualidade ao longo do dia, se você consumir já legumes de boa qualidade ao longo do dia, ter as frutas antioxidantes, ter o abacate, frutas vermelhas, enfim, o caldo de osso, a água com limão antes das refeições. Poxa, olha quantas dicas eu estou te dando para você já começar a entender o que você tem que fazer. Entende? Porque o refinamento, aí óbvio, vai ter a parte nutricional, por isso que a nutricionista também está aí. Mas algumas coisas você já tem que se incentivar, porque vai facilitar muito o trabalho da sua nutricionista se você tiver mais aberto a esse tipo de tratamento. Porque muitas vezes a pessoa vai e acha que vai atingir a remissão comendo fast food. E aí a gente entra nesse ponto, que são os alimentos proibidos, os alimentos perigosos para as doenças autoimunes. Os alimentos perigosos para quem tem doença autoimune, o clássico, né? Açúcar demais, piora muito, desregula toda a microbiota intestinal, dá picos de insulina. Toda vez que você tem picos de insulina, você piora o seu sistema imunológico, estimula o seu sistema imune, o que piora a sua doença autoimune. Você tem embutidos, processados, que vão corantes, alimentos com muito corante também, e conservantes vão destruir a sua flora intestinal, consequentemente o seu sistema imunológico vai ser hiperativado para ele ter que dar conta dessa reação inflamatória que você está causando por meio da sua nutrição e consequentemente a sua doença autoimune piora. Então, além disso, eu tenho que tirar os alimentos clássicos. O glúten é importante. O glúten ele causa desequilíbrio da microbiota intestinal. Então, quando desregula a microbiota intestinal, eu desequilibro o sistema imunológico. Ele causa permeabilidade intestinal. Ele pega e separa, não deixa a união entre as células intestinais. Então, isso permite uma hiperreação do alimento que não foi digerido para o sangue, e com isso ativando células imunológicas.
O glúten, ele piora a digestão, ele dificulta a digestão. Então, além de ele permitir que moléculas maiores entrem no intestino, ele também vai facilitar que tenha um aumento de partículas maiores no intestino, que vai entrar em contato com o sistema imunológico. Então, também é um ponto importantíssimo. E, obviamente, o glúten, por ser uma molécula muito difícil de se digerir, vai estimular a parte imunológica por conta de estímulo de informações no corpo que causam inflamação. Por isso, tirar glúten de quem tem doença autoimune não é algo radical, não é algo, nossa, coitado. Não, eu quero ver essa pessoa bem. Então, se você é nutricionista, tem esse incentivo. Se você é paciente, tem doença autoimune, procura melhorar, procura buscar essa informação, porque hoje em dia todo mundo fala, não, isso vai ser muito radical. Radical é se você não tem conceito. Agora, se você tem uma clínica, ou você tem uma doença autoimune, né? Então você tem uma clínica, um quadro clínico sugestivo, e você tirou e melhorou, você não está sendo radical, você está querendo o seu melhor, e ponto, entendeu? Isso é importante. Então, o glúten é super importante. Lá atrás a gente falou sobre intolerância à lactose. Muitas pessoas confundem isso. Os lácteos, os laticínios, né? Então leites e derivados, queijo, requeijão, enfim, eles têm não só a questão da lactose. Se fosse a lactose, estava tudo bem, porque a lactose ela vai ter relação com a enzima. O que tem também? O leite e seus derivados têm a caseína. E é a caseína que estimula o sistema imunológico. Lembra uma coisa, toda parte proteica do alimento é a responsável por produzir o sistema imunológico, estimular o sistema imune. Então, por exemplo, apesar da lentilha ter uma parte que é um carboidrato se funde com a proteína e gera essa reação imunológica. Então, saber disso é importante, porque o leite e seus derivados também alteram a microbiota intestinal, também causam permeabilidade intestinal. E aí pensa, uma pessoa que no dia a dia consome muito açúcar, adoça as coisas com tudo que é adoçante, usa aqueles xaropes concentrados de milho, né, os corn syrups da vida, come fast food ao longo da semana, embutidos, junto com isso tem glúten, laticínios, e está sofrendo com a doença autoimune. Poxa vida, eu me impressionaria se ela não estivesse sofrendo. Porque é muita coisa. É muita coisa agredindo só da parte alimentar. E aí é importante lembrar que o alimento também estressa o corpo. Quando você gera um pico de insulina, isso é um estresse para o corpo. Então não é só a parte emocional, mas alimentar também. Se quer diminuir o estresse do seu corpo, a alimentação às vezes ela vai ser necessária. E quando você, dependendo do tipo de alimentação, você aumentou, deu pico de insulina, pronto. Aí você está estimulando o sistema imunológico. O alimento pode ser inflamatório diretamente e causar estímulo do sistema imune de forma direta. O alimento também pode causar permeabilidade intestinal. E aí, com isso, piorar o sistema imunológico, piorar a doença autoimune. Olha quanta coisa você já viu aqui nessa live. Reage aí pra mim se você gostou até aqui, enquanto eu tomo minha água. Quero ver se o pessoal tá gostando. E comenta aqui na caixinha aí dos comentários o que você tá achando até aqui. Boa, já tô vendo aqui. O pessoal tá chegando as mensagens agora. Muito bom. Estou amando, é o que estou almoçando. Olha a Rosiane já aplicando aí na hora do almoço. A Adriana gostando também, muito bom. Aprendendo muito, isso aí. Bom saber disso. Então vamos lá. A gente falou da parte alimentar, né? Agora vamos falar de duas coisas rápidas também, para vocês entenderem.
Uma delas, lembra que eu falei que na doença autoimune a gente precisa estimular o fígado, porque o fígado elimina a toxina, e a parte linfática também estimula. E aí a gente tem a hidratação. A hidratação também é super importante para estimular o sistema imunológico. A hidratação, se você está desidratado, você estimula o sistema imune demais. Você fica mais inflamado se você está desidratado. Então, uma das coisas que você precisa organizar na sua vida é a sua hidratação. Beber água é super importante se você tem doença autoimune. Para todo mundo mas se você quer diminuir a inflamação no corpo, você tem que beber água. E quanto você tem que beber água por dia? Você vai pegar seu peso e multiplicar por 35. Aí você vai ter a quantidade em ml que você tem que tomar ao longo do dia. E aí você divide isso ao longo do tempo, ao longo dos dias. Pronto, do dia, né? Então, isso é muito importante. Porque quando você hidrata o corpo é capaz de eliminar toxinas mais fácil. E eliminando toxinas de forma mais fácil, você também diminui o estímulo imunológico. Porque eu não sei se você sabe, mas o sistema imune ele tem muito mais facilidade de lidar com vírus, parasita ou bactéria do que com toxinas, por exemplo, metais tóxicos, inalantes, enfim, bisfenol, químicos, enfim, sabe? Então, é importante você saber disso. Por isso que a água é tão importante. E junto com isso, então a gente falou rapidamente, só para você saber da nutrição, né, da hidratação, tem a parte de não comer, que é isso que a gente vai abordar agora. Duas coisas, o horário de comer e o horário de não comer. Por quê? Porque estimular o ciclo circadiano por meio da alimentação é super interessante também e super importante para quem tem doença autoimune. Como assim estimular o ciclo circadiano? Simples. O seu ciclo circadiano é um relógio que você tem biológico, ou seja, seu corpo sabe que de manhã é dia e que noite é noite. Tá? Basicamente é isso. Ele tem que saber. Porque de manhã ele vai te dar energia, ele vai melhorar a sua digestão. E à noite ele vai fazer o contrário, vai fazer um processo de reparação, ou seja, reparo do organismo. Junto com isso ele vai estimular seu sono, vai estimular hormônios, citocinas e tudo mais para reparo celular. Para que no dia seguinte você acorde e consiga utilizar tudo que ele reparou. Quando você tem essa quebra do ciclo circadiano, é quando as doenças começam a evoluir. E a gente sabe, por exemplo, que falta de sono, por exemplo, se você ficar muitos dias acordado, trocando noite pelo dia, dia pela noite, e assim por diante, você não dorme durante a noite, faz com que você perca esse ciclo circadiano. É diferente de você pegar uma noite, se é uma festa, ou enfim, você quis estudar até mais tarde, que também não recomendo porque não vai ajudar em nada, a parte memória acaba. Agora festa ou alguma viagem, enfim, aí tudo bem, porque você não vai necessitar de memória, né, vamos dizer assim. Então, assim, uma vez ou outra, tudo bem, mas vamos entender aqui algumas coisas. Então, a partir disso, o seu ciclo circadiano então foi feito para você. Seu corpo foi feito para você comer durante o dia e não comer durante a noite. Isso é o ciclo circadiano, alimentar que a gente está falando. Então, seu corpo pode ter vários mecanismos que vão estimular este reloginho biológico a funcionar, entender e estar no fuso correto, vamos dizer assim. Saber que de manhã é dia e o que tem que fazer, e à noite o que tem que fazer. Então, aquela pessoa que sente sono de manhã e à noite tá pilhada, que é a famosa pessoa que fala: doutor, você não sabe, é que eu funciono muito bem à noite. Depois das 7 da noite, nossa, aí que eu tenho energia, aí eu faço tudo. Mas de manhã cedo, não fala comigo, não me chama, porque eu tenho cansaço. Isso é uma característica de quem tem o ciclo circadiano alterado. E você pode estimulá-lo de diversas formas. Por exemplo, a luz solar.
você deixa a luz de manhã cedo, olha para o céu, isso vai ajudar. Você deixa a luz à noite ligada, isso pode confundir o seu relógio biológico e ele achar que aquele momento da noite é dia. Você pode ter, nesse período também, algumas alterações que vão fazer com que o seu corpo tenham esse desequilíbrio do relógio. E aí, obviamente, a parte alimentar também entra nisso. Porque se você consome alimentos de manhã cedo, isso ajuda o seu ciclo circadiano a entender que é de manhã. Se você é uma pessoa que se alimenta muito tarde, isso pode confundir o seu sistema imunológico. Então, comer mais cedo e jejuar são duas coisas que ajudam na doença autoimune. Então, na doença autoimune, se você tiver a capacidade de comer durante o dia e a sua última refeição ser lá para 7 horas da noite, vai ser muito bom. O jejum intermitente, muitas pessoas perguntam, faz ou não faz? Comece com 12 horas e você já vai ter saúde intestinal adequada. O que é 12 horas? Comeu 6, 7 horas da noite, o jantar. Café da manhã, 6, 7 horas da manhã. Ponto. Simples. Você fazer no dia a dia, se você tem doença autoimune, já vai te ajudar. Você pode ir progredindo. E aí, obviamente, isso com auxílio de algum profissional, enfim, tem que entender sobre o jejum, isso é importante. Mas a gente já sabe que dentro desse processo você vai ter que pensar no jejum intermitente. E aí essa questão do jejum, muitas pessoas pensam que, beleza, então vou pular o café da manhã e vou almoçar. É mais fácil, mas pro ciclo circadiano não é tão interessante. Para o ciclo circadiano é melhor você fazer o período noturno. Então, almoçar, a última refeição ser o mais cedo possível e depois você tomar o café da manhã. Tá bom? Então, isso aqui é super importante também para você entender. E para finalizar, a gente falou da água, obviamente, mas a gente vai falar aqui de algumas possibilidades de chás que às vezes as pessoas acham que é só a água que pode hidratar. Mas quando você utiliza o chá, também é uma ótima ferramenta. O chá, ele vai ajudar, por exemplo, pode ajudar na saúde do fígado, pode ajudar na qualidade do seu sono, pode diminuir a ansiedade, diminuir o estresse, o que beneficia a doença autoimune. Então, dependendo do tipo de doença, do seu sintoma, e dependendo do tipo de chá que você escolhe, ele vai ter um benefício. Então, você está aqui uns 4, para você entender, você pode colocar isso no seu dia a dia e se dê a oportunidade. Por exemplo, se você quer dormir melhor, você pode pegar e pensar no chá de mulungu, chá de melissa, enfim, valeriana. Já tem algumas coisas assim. Durante o dia, se você é uma pessoa muito agitada, nossa, minha mente fica acelerada, eu fico ansiosa, você pode pensar no chá de camomila, que é interessante. Mas eu quero ter uma saúde no meu fígado, eu sinto um gosto metálico ao longo do dia, na boca, e eu sinto, que é bem característico de fígado, e eu quero melhorar o meu fígado. Eu vejo que o fígado não está legal. Tem chá, por exemplo, de cavalinha, chá de dente de leão. Você pode estar utilizando. Mas eu sou uma pessoa que eu tenho vontade de comer doce. Você pode, ou tem um intestino mais comprometido. Você pode usar, por exemplo, o chá de gengibre, o chá de canela, que também é interessante. Tem chá de maçã verde. Então tem algumas coisas que você pode estar utilizando. Se você utiliza de 1 a 3 chás ao longo do dia, você vai notar também melhora na sua saúde, que é uma outra ferramenta dentro da nutrição funcional. Então veja que não é só alimento. É a gente falar de alimentação, obviamente, mas é a gente falar de hidratação, de jejum e de parte também de chás e no dia a dia também entender esse processo sobre o que a gente pode utilizar e lembrar também, coisa que eu não falei aqui, sobre os temperos. Temperos no dia a dia, as especiarias ajudam bastante. Então a cúrcuma, o cravo da Índia, o cominho, hortelã, tudo isso ajuda.
Então, se você começar a tirar as coisas que comprometem a sua saúde e colocar nutrientes ou ferramentas que vão te dar mais saúde, você vai estar mais próximo de, com certeza, atingir sua remissão da doença autoimune e também você vai estar mais próximo de prevenir doenças crônicas. Isso aqui é interessante dentro da medicina integrativa. A gente entender que a nutrição é importante, que a suplementação é importante, que os hormônios são importantes, que o tratamento intestinal é importante. E muitas pessoas acham que só a alimentação é que vai ajudar no intestino. Ele é uma ferramenta. Mas se você não tratar o intestino, ou você for aquela pessoa que vai comer melhor e colocar probiótico, você vai viver assim para sempre, porque não vai melhorar. Então, como você melhora isso? Tendo essa abordagem integrada, tendo esse pilar que a gente falou hoje, que é a alimentação funcional, que a gente abordou várias questões aqui. Mas junto com isso, otimizar suas vitaminas e minerais, saber níveis de zinco, de vitamina D, de cobre, B12, enfim. Saber como estão os seus hormônios, porque os hormônios da tireoide influenciam da insulina, hormônios esteroidais como testosterona, progesterona, prolactina, enfim. Vários hormônios são importantes também. E avaliar o intestino, porque a partir do momento que você melhora a alimentação, você repõe mais nutrientes, junto com isso você repõe nutrientes via endovenoso intramuscular, e junto com isso você ainda começa a ter hábitos de vida melhor, e você tem uma otimização de vitaminas e minerais, você consegue ter uma vida com muito mais saúde. E aí, obviamente, o que é mais legal disso tudo é que você passa a ter qualidade de vida, sua autoestima aumenta, você se sente muito mais capaz de fazer as coisas que você tinha medo de fazer, será que eu vou ficar cansado? Será que eu vou dar conta? E aí, você, com certeza, vai ter muito mais alegria de viver, você vai aproveitar as oportunidades que a vida tem aí para você. Certo, pessoal? Nossa live termina por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. E a gente vai conversando aí nos stories, que eu vou responder as perguntas por lá. Foi uma live bem rica e eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo no coração de vocês e até a próxima.